Já tomou um escalão da mãe já. O que aconteceu com os irmãos palmeirenses e não vieram hoje? Você deve estar orando em casa, né? Eu quero falar hoje sobre a fé de Abraão. Quero aproveitar esses cultos de quinta-feira e falar bastante sobre fé. Na fé de Abraão. Amém? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8. Eu falo para abrir e não abro. Vamos lá. Diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a uma outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé. Presta atenção, irmãos. Ele partiu para um lugar que ele nem sabia. E quando ele chegou nesse lugar que ele não sabia, ele continuou a viver nesse lugar pela fé. Amém? Pois era estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pelas cidades de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Uau! Que revelação foi essa que Abraão teve? Diz que ele esperava por uma cidade celestial. Não faz parte do contexto do que Deus preparou aqui, irmãos, mas imagina Deus te dizer assim: eu vou te levar dali e vou te dar uma terra ali. E quando ele chega na terra ali, ele fala: mas eu não quero isso aqui não. Eu quero uma casa que Deus está preparando, que não é construída por mãos humanas. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá e nós vamos entender. A fé que Abraão teve fez ele estar desprendido de cidades terrenas, de coisas edificadas por mãos humanas. Se você entender isso aqui, você já vê que isso aqui já é um princípio extraordinário. Então, irmãos, veja bem. Abraão, ele teve um tipo de fé que o fez ser conhecido como o pai da fé. Nós falamos aqui já sobre a fé de Enoque. Nós falamos aqui já sobre a fé de Noé. E agora nós vamos falar da fé de um homem que a fé dele foi algo tão extraordinário que lhe rendeu o título de pai da fé. Que o pai dos que creem. Romanos fala isso. Romanos, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: é por isso que as promessas vêm pela fé, para que ela seja segundo a graça,
assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a fé que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Irmãos, Abraão teve um tipo de fé que lhe rendeu o título de pai de todos aqueles que creem. E o que nesses dias, falando sobre fé, eu quero compartilhar com você. O que eu quero viver com você nesses dias? Uma fé despertada. Nós precisamos despertar dentro de nós algo que o nosso próprio Deus deu, que é a fé. A fé que em muitos de nós se encontra adormecida. A fé que às vezes as circunstâncias ao redor, ela parece que empedra a nossa fé, calcifica a nossa fé. Fica uma fé imóvel, quem está me entendendo? Fica uma fé folclórica. Eu sei, a história conta isso. A história conta isso, vira folclore, irmãos. Quem está me entendendo? Fica histórias narradas, e a Bíblia não é sobre histórias narradas. É sobre experiências vividas com o próprio Deus. Quem está me entendendo? Agora, a palavra de Deus nesses dias, Ele quer despertar. Talvez não em muitos, talvez em poucos. Talvez pouquíssimos vai ser despertado por isso. Por quê, irmãos? Porque nós temos sido ouvintes da palavra e não praticantes. E a palavra nos chama para colocar a nossa fé em ação. A nossa fé, ela precisa ser demonstrada em ações. Quem está me entendendo aqui? Por quê, irmãos? Porque uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé calcificada, é uma fé que não se movimenta. É uma fé que faz as pessoas pararem diante das circunstâncias. E desculpa, isso não é fé. Se as circunstâncias me pararem e te pararem, isso não é mais fé. Então, quando eu olho aqui para as Escrituras e falo assim, olha, que a promessa de Deus, ela vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem da lei, mas todos que têm a fé como teve Abraão. A maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos, irmãos, não são riquezas humanas, mas é a fé em Deus. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é que eles tenham uma fé tão poderosa, que um dia eles olhem e falam assim, olha, eu tenho a mesma fé que o meu pai teve, que minha mãe teve. Sim! Que tipo de fé é essa, irmãos? Que tipo de fé é essa que nós estamos... Escute, isso é muito grave. Que tipo de fé é essa? Que a gente está deixando para os nossos filhos. Eu fico imaginando a cabeça de muitas crianças hoje, irmãos. Porque hoje o pai congrega aqui, amanhã o pai congrega lá, aí ele congrega hoje na igreja que fala que tudo pode, aí amanhã ele congrega na igreja que fala que nada pode, aí ele fala na igreja da promessa, aí ele vai na igreja do não sei o quê, aí ele vai na igreja do descarrego, aí... Que fé é essa, irmãos?
Que fé é essa? Abraão, ele teve um tipo de fé, irmãos, que é falado até hoje da fé de Abraão. É engraçado que você vai até Israel e os alicerces daquele país até hoje foram os alicerces colocados por Abraão. A humanidade briga por um lugar. Por um lugar. Sabe qual é o lugar? É o lugar onde Abraão ofereceu Isaque. É o mesmo lugar onde a arca repousava. É o mesmo lugar onde foi estabelecido o templo de Salomão. É o mesmo lugar onde foi restabelecido o templo de Salomão. E é o mesmo lugar onde será restabelecido pela terceira vez o templo de Salomão. Eles brigam por um lugar, mas quando você vai naquele lugar, você fala assim, foi ali que o pai Abraão. É engraçado que dois povos brigam por aquele lugar, porque Abraão fez algo ali. Então se fala até hoje dessa fé de Abraão. Quem está me entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender que tipo de fé foi essa que Abraão teve. Então o maior legado que um pai pode deixar para os filhos, e Abraão deixou para nós, filhos na fé, foi a sua fé. A palavra fala sobre nós termos uma fé como a fé de Abraão. Escute, o crer sempre vem antes do acontecer. O crer sempre vem antes do acontecer. Você já parou para pensar nisso? Que fé foi essa? Então, irmãos, eu quero discorrer com você aqui hoje 5 pontos importantes da vida de Abraão que mostram o quanto ele se moveu pela fé. Amém? Então, abra sua Bíblia aí lá em Gênesis, no capítulo 12. Gênesis, no capítulo 12. Diz assim a palavra. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e família, e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abrão partiu. Diga assim, partiu. Faz assim, ó. Partiu. Faz aí, Fernando, ó. Partiu. Então, Abrão partiu. E o que eu vejo aqui, irmãos, na vida de Abrão? Uma obediência radical ao chamado de Deus. Eu vejo em Abraão um ato de fé radical. E me parece que esse tipo de fé tem se tornado cada vez mais raro no nosso meio. Eu falo isso a partir de mim, irmãos. Esse tipo de fé entrou em extinção. Mas eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra possa nos despertar nessa noite. Amém. Amém mesmo, irmão. Então, olha, irmãos, diz que a palavra do Senhor disse para ele, Abraão, ou Abrão,
Deixe a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai e vá. E vá. E ele começa a dizer: olha, Abraão, de você eu farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias da terra. Irmãos, era algo multigeracional que Deus estava liberando sobre a vida de Abraão. E sabe, irmãos, a gente acha que às vezes o que Deus pede para nós é algo que vai tocar somente as nossas vidas. E não é, irmãos, tudo aquilo que Deus pede para nós, irmãos, certamente é para tocar muitas vidas. O problema é que quando nós não obedecemos, nós não cumprimos o papel, aquilo que Deus queria fazer. Então ele fala: Abraão, vem. Eu preciso falar com você e eu quero fazer algo na sua vida que não é só sobre a sua vida, Abraão, é sobre nações. É sobre famílias, é sobre pessoas. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, tira o prato debaixo do seu umbigo, por favor. Até quando, irmãos, a gente vai medir a nossa fé por aquilo que a gente quer na nossa vida? Até quando a gente vai medir a nossa fé por aquilo que não está acontecendo na nossa vida? Se não aconteceu em mim, então eu não vou fazer. Não, porque vai acontecer a partir de você, quando você for. Ah, meu Deus. Escuta isso, irmãos. Abraão, ele rompeu com o seu presente. Ele não rompeu com o seu passado. Ele rompeu com o seu presente, com o seu agora. Abraão rompeu, irmãos, com o lugar onde ele morava. Abraão rompeu com o seu pai. Abraão rompeu com a sua mãe, com os seus irmãos e com os seus parentes. Para quê? Para um futuro desconhecido para ele. Sabe o problema, irmãos? Que nós somos a geração Waze. Nós somos a geração Waze. Se eu não souber o caminho antes, eu não saio do lugar. Eu preciso escolher os melhores trajetos. Oh, meu Deus. Eu quero ter a opção de escolher a melhor rota. A rota que eu vou sofrer menos. Santo Deus. A gente quer escolher, não, eu quero rua sem terra. Eu quero que eu não pague pedágio. Eu quero mais... Eu quero a que sofre menos. Nós somos a geração Waze, irmãos. Aí Deus chama Abraão e fala: sai daí para uma terra. Para onde, Deus? Primeiro sai. Eu quero ir embora, irmãos. Deus já falou comigo o suficiente aqui hoje. Não vou te mostrar. Primeiro você tem que vir. E a hora que você vier, eu mostro. E quantos de nós, irmãos, não temos agido dessa forma com Deus? Deus, me fala aí como é que vai ser, para onde que vai ser, eu não aguento mais sofrer. Foi que nem foi falado aqui no discipulado de homens. A gente quer Deus andando com a gente não quer nós andarmos com Deus.
Nós não queremos nós vagarmos com Deus pelo deserto. Nós queremos Deus nos nossos caminhos. Irmãos, posso falar uma coisa? Ele não vai. Não adianta que ele não vai vir. Então, irmãos, eu vejo aqui Abraão rompendo com o seu presente. Ei, olha para mim. Será que Deus não está te chamando para romper com o seu presente? Ainda que o seu presente talvez te deixe confortável, mas talvez o lugar confortável não é o lugar que Deus tem para a sua vida. É isso, irmãos. Então essa é uma característica da fé de Abraão. E eu posso te dizer, ele não tinha dimensão. Certamente, Abraão não tinha a dimensão do que a resposta da fé dele iria alcançar. Você acha que passava pela cabeça de Abraão o que significaria todas as famílias da terra? Então, irmãos, ele não tinha dimensão. Todas as famílias da terra, para ele, de repente, se o vilarejo de Harã tivesse 1000 pessoas, talvez para ele, todas as famílias da terra seriam 1000 pessoas. Mas todas as famílias da terra hoje representam 8 bilhões de pessoas. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Responde ao chamado de Deus. Você não faz nem ideia da dimensão que Ele tem para fazer por meio da sua vida. Posso falar uma coisa, irmãos? Eu tenho falado nesses dias e eu vou falar mais vezes. Um PG que vai abrir na sua casa, você não tem dimensão do que pode acontecer. Pior traficante dessa cidade pode se converter na sala da tua casa. O maior estelionatário dessa cidade pode se converter no quintal da tua casa. Porque a gente não tem dimensão daquilo que Deus quer fazer por meio da nossa vida. Eu me lembrei agora de um testemunho. De um testemunho de uma igreja que eu vi lá no Pará. Que é do pastor Giovanni. Que o pastor Geraldo... Você lembra deles? Você lembra dele? Ia buscar e levar ele para a célula. E amarrava ele na moto, bêbado, para ele não cair. E levava ele bêbado para a célula. Amarrado ele nas costas dele para ele não cair. Hoje, esse pastor Giovanni, que é o cara que ia amarrado na moto, bêbado, ele toca nações, irmãos. Vocês conheceram ele também, né? Toca nações. Porque a gente olha para aquela pessoa, para a gente é um bêbado. Para a gente é um drogado. Para a gente é um macumbeiro. Mas para Deus é um vaso de honra. Para Deus é alguém que vai tocar gerações. E às vezes, irmãos, às vezes eu só estou ministrando uma palavra aqui. Mas talvez a pessoa que vai ativar tudo isso é uma pessoa que vai se converter através de uma palavra que você vai pregar para ela. É isso, irmão. Então esse tipo de fé é uma fé com uma obediência extraordinária. Uma obediência radical. Quem está comigo aqui e quer viver uma obediência radical? Você quer viver coisas extraordinárias? Tenha uma obediência a Deus extraordinária.
E geralmente o que Deus nos pede, irmão, confronta com o nosso querer. Confronta com o nosso conforto. Irmãos. Segundo ponto. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Gênesis capítulo 14. Essa fé pouca gente quer ter. Essa característica pouca gente quer ter. Gênesis 14, verso 18. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então, Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Na fé de Abraão, uma generosidade movida pelo reconhecimento da soberania de Deus. Vou repetir. Uma generosidade movida pelo reconhecimento da soberania de Deus. O que Abraão fez aqui, irmãos, foi algo extraordinário. Diz que ele chega, e quando ele chega a Melquisedeque, para quem não sabe, e depois a gente pode dar uma aula sobre isso, cristofania, que é a representatividade de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque, ele é essa pessoa que representa Cristo no Antigo Testamento. E aí ele chega e Melquisedeque abençoa Abraão, libera palavras sobre a vida de Abraão, e Abraão ele volta, porque o que tinha acontecido aqui, irmãos? Lembra da história de Ló? O Ló que foi junto com Abraão, parente do seu pai que não era para estar lá, lembra disso? E aí o que Ló faz, irmãos? Ló só se mete em encrenca. Aí Abraão vai lá e recupera Ló, a família de Ló, ou melhor, Ló e os bens de Ló que estava lá. E aí ele chega diante do Senhor, diante de Melquisedeque, e sem ninguém pedir nada, ele vai lá e entrega o dízimo a Melquisedeque. Irmãos, isso aqui é uma generosidade voluntária, movida por um coração cheio de fé. Cheio de fé. Não era tempo da lei, não era tempo da graça, era tempo de viver pela fé. Por isso, irmãos, que generosidade nunca vai ser lei, nunca vai ser graça, sempre vai ser fé. Generosidade, uma vida consagrada de generosidade. Ei, olha para mim, irmãos, que está olhando para você uma pessoa que por muitos anos de vida cristã não foi generoso. E quando eu estou falando de generosidade, eu estou falando de um modo geral. Eu não estou falando aqui, momento de dízimo e oferta já teve. Eu estou falando o quanto você está disposto a dar. Eu vejo essa fé em Abraão. Eu vejo essa fé porque Melquisedeque, se você continuar lendo, ele fala assim, não, pode ficar com tudo. Ele fala assim, não vou ficar com nada do que é seu. Generosidade é a parte que veio nas minhas mãos não é meu. É para tocar o reino e o próximo. Enquanto nós ficarmos olhando
para mendigo no farol e achar que ele está lá porque quer e não esmolar na vida daquelas pessoas, nós somos mais dignos de misericórdia de Deus, mais carentes da misericórdia do que aquela pessoa. Tive frio e não me deste de vestir. Tive fome e não me deste de comer. Mas não. A cara vagabunda, não quer trabalhar. Você foi chamado para ser juiz, né? Você foi chamado para acusar os outros, né? É para isso que a gente foi chamado, né? Oferece um serviço para você ver se ele quer trabalhar. Irmão, não é sobre ele, é sobre você. Não é sobre ele, é sobre você. O problema não é ele, o problema é você. O problema sou eu. Nós encontramos Jesus, ele ainda não. Eu fiz um vídeo agora à tarde, coloquei na internet, está dando um pouquinho o que falar lá. Estou vendo um monte de crente falando bandido bom é bandido morto. Não, irmãos, bandido bom é bandido convertido. Aí os crentes, é isso aí. Lógico que não tem coitadinho lá, irmão, mas quem está ali para falar quem é coitadinho? Esquece que a gente tem filho não, viu, irmão? E os presídios estão tudo cheio de filho de crente. Mas irmão, quem olha aquela cena e se alegra com aquilo. Tá vendo aí? Não, irmão, não é para se alegrar com aquilo, não. Aquilo é para a igreja colocar o joelho no chão e falar, a gente não está fazendo nada. Aí tem um monte de gente que debocha do pastor Marcos Pereira lá no Rio de Janeiro, lá, que vai dentro dessas biqueiras, tira os caras de lá e coloca os caras dentro da igreja. E aí as pessoas ficam tirando sarro do grito dele lá. Deixa ele dar o tem dele que quiser, irmão. O importante é que ele tire gente do crime. Então, irmãos, você entende como generosidade não está falando só de dinheiro? Está falando de olhar para o outro. Está falando de olhar para a situação e falar assim, eu posso fazer alguma coisa. Tem algo que Deus me deu que não é para mim. É para alguém ou é para uma causa? Quem está me entendendo aqui, irmãos? Então, por exemplo, eu sou dizimista, então tem algo que vem na minha mão que não é para mim, é para a causa de Cristo. Tem outra parte que vem na minha mão que não é para mim, é para eu deixar para entregar no farol. Está aqui minha filha aí, em algum lugar aí que não me deixa mentir. Ela deve estar lá no Ministério Infantil. Hoje o mendigo chegou para a gente lá no farol, tal. Ela olhou e falou assim, pai, eu tenho 50 centavos. Eu não tinha uma moeda ali no carro na hora? Daí. Vem cá, filho. Jesus tem uma vida melhor para você. Jesus tem uma vida melhor para você. Mas toma aqui, cara. Isso é o que eu tenho agora. O que vai acontecer eu não sei, mas e se? E se aquilo ficou assim na cabeça dele? Talvez eu nunca vou saber, mas e se aquilo ficou? E de repente agora, quem sabe, já pensou, ele procurou uma igreja porque ele escutou um. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Então, irmãos, fé é reconhecer que ele é e que ele pode. Então, Abraão, quando ele chega com os despojos e os dízimos diante de Melquisedeque, ele está dizendo assim, se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Eu sei que ele é e que ele pode. Então, tirar do que eu tenho para colocar em prol de uma causa e dizer, aquele que proveu, vai prover de novo.
Aquele que colocou esse aqui, foi Ele que fez, Ele que é e Ele que sempre fará. Então, irmãos, esse é um tipo de fé. Quem não tem fé para dar, não está pronto para receber. Quem não tem fé para dar, nunca vai estar pronto para receber. E essa característica da fé de Abraão, ela me desperta. Terceiro ponto, avança mais um pouquinho. Gênesis capítulo 18. Quem está acompanhando eu aí? Dá um glória a Deus, irmãos. Você está entendendo essa palavra? Nós estamos falando do pai da fé. Gênesis 18, a partir do verso 9, diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntou os visitantes. Aqui eram os anjos do Senhor que tinham ido até Abraão, irmãos. Pois lê a Bíblia aí. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. Sara tinha passado. Havia muito tempo de idade de ter filhos. Por isso, riu consigo e disse: como poderia uma mulher de minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Em algumas versões diz: acaso algo impossível para Deus? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não é verdade. Você riu. Irmãos, Abraão, ele teve uma fé que fez ele viver coisas impossíveis. Coisas impossíveis. Diga assim: Abraão viveu coisas impossíveis. Sabe, irmãos, muitas vezes o maior inimigo da nossa fé é o nosso senso de racionalidade. Os homens de Deus estavam dizendo ali: o ano que vem eu venho. Nessa mesma época. E Sara vai estar com um filho. E ela, irmãos, estava ali escutando a conversa e falou assim: ah, como pode? Eu sou velha. Meu marido também é velha. Ou seja, vou me ilustrar isso aqui. Que bobagem esse negócio de fé. Que bobagem esse negócio de coisas impossíveis. Que bobagem, pode ter acontecido com aquele, comigo não. Já passou do tempo de eu viver isso. Não dá mais, já passou do tempo da minha cura. Já passou do tempo da minha casa. Já passou do tempo dos meus filhos. Já passou do tempo do meu casamento. Já passou do tempo. O que é que dentro do seu coração diz assim: não vai dar? Existia algo dentro do coração de Sara, irmãos. Ela já tinha entregue Abraão para ter filho com Agar. Justamente por quê? Porque ela não acreditava que ela podia viver aquilo. E o maior inimigo, Guilherme, da nossa fé, muitas vezes é o nosso senso racional. E eu não estou dizendo aqui que a fé ela é irracional, mas muitas vezes a nossa razão bloqueia a nossa fé. É impossível, acaso
Há algo difícil demais para Deus. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Agora escute, Abraão deixou para mim e para você esse legado, essa herança desse mesmo tipo de fé. Lembra que nós lemos lá em Romanos? Aqueles que têm um tipo de fé como o de Abraão. Aqueles que teve um tipo de fé, uma fé como teve Abraão. Então Abraão, irmãos, ele rompeu com o seu presente. Abraão, irmãos, também ele era um homem que tem um coração que, se Deus me deu, Deus vai me dar de novo. E aqui, irmãos, Abraão está crendo no impossível do quê? De ser pai fora de tempo. Por quê, irmãos? Porque lembra, Deus não trabalha no Cronos, Ele trabalha no Kairos, no tempo certo, no tempo oportuno. Não tem o tempo de Deus, não tem nada a ver com o nosso tempo. Para Deus, um ano é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quem sabe o seu dia não é hoje? Quem sabe o seu dia não é amanhã? Quem sabe o seu dia não é essa semana? E esse tipo de fé, David, precisa ser despertado em nós. Esse tipo de fé precisa ser despertado em nós. Cadê os homens e as mulheres de fé? Cadê os homens e as mulheres que acreditam em uma palavra que Deus disse? O que eu preciso? Eu preciso de uma palavra. Pedro, ele estava diante de um mar revolto. Todos achando que era um fantasma. Ou seja, todos achando que era obra do diabo. E não, era Jesus vindo de encontro. Tá agitado as coisas, olha o que o diabo está fazendo. Não, irmãos, pode ser a oportunidade que Deus está te dando para você ver Jesus nessa situação. Jesus, eu te vejo no meio desse caos. Se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo, ou seja, se o Senhor anda sobre as águas, eu também posso. Esse é o tipo de fé. É para esse tipo de fé, Dona Maria, que Deus está chamando a gente. O tipo de fé que vê o Alan pregando nas igrejas. Que vai pregar em muitas igrejas ainda, ele e a Jéssica. Para esse tipo de fé que Deus está nos chamando. Para fé de coisas impossíveis. Ô irmãos, esse dia eu vi um vídeo. E tem um monte de gente falando, isso daí é montagem. Não, irmão, se nós acreditarmos que é montagem, a gente rasga a nossa Bíblia e vai embora. Uma mulher passando um vídeo, provavelmente era da congregação cristã, pela fala dela, e ela mostrando, você ouviu, pastor Margarete? A mulher com o fogão ligado, fazendo café. E ela olhava assim, Irmandade, dá uma olhada. E aí ela ia lá, irmãos, o gás estava desligado, não tinha... A mangueira estava desligada do gás, irmão. Ela mostrava a mangueira, olha aqui, irmãos, olha o gás, eu vou aumentar o gás. E ela aumentava assim a chama, e acendia, e aumentava, e abaixava. Irmandade, eu não tenho gás, Irmandade. Ei, meu irmão. Ei, meu irmão, é sobre esse tipo de fé que Deus está chamando a gente. Mas Sara vai ficar grávida, já avançada de idade? Vai, por quê? Porque Deus liberou uma palavra. E Deus está liberando uma palavra sobre a nossa vida nessa noite. Ah, irmão, sinto muito, mas quem não veio, perdeu. Sabe que eu não gosto de falar isso aqui, mas é... Por quê? Porque Deus pode fazer coisas grandes e maravilhosas na vida de vocês. Na minha vida.
E o que precisamos? De uma palavra, Ezequiel, de uma palavra de Deus. E o homem de Deus estava liberando uma palavra. Aquele homem de Deus era o próprio Deus. Se você ler no versículo, diz assim no 13. Então o Senhor disse a Abraão. Quem disse? Deus disse a Abraão. Existe alguma coisa difícil demais para Deus? Ô irmão, nossas igrejas ficaram da hora demais. Olha que da hora a igreja. Olha que bonita a igreja. Olha que da hora. Olha que da hora a igreja. Não é para ser da hora, irmão. Não é que a gente não pode fazer a igreja ser da hora, mas se for o da hora que mover a nossa fé, não é fé. O Lucas estava me falando, pastor aqui da Assembleia, chamou o Lucas para ajudar a mexer no som lá, e ele foi. Uma igreja um pouco menor que a nossa. E falou, pastor, porque eu estava mexendo lá, cara, eu vi uma igreja com 30 cadeiras. Mexeu comigo aquilo, sabe? A gente precisa voltar a fazer o que a gente fazia. O irmão, a gente está falando de 2 anos atrás. O que vai ser de nós daqui 5 anos? Eu não estou falando de quantidade, irmãos. Eu estou falando da nossa fé. Da nossa fé. O que vai ser da nossa fé daqui 5 anos, irmãos? Cadê aquela fé da caneta que está na mão de Deus? Da causa que está na mão de Deus? Da provisão que está na mão de Deus? Do milagre que está na mão de Deus? Da cura que está na mão de Deus? Cadê a fé que vai ativar isso sobre as nossas vidas? Eu não estou falando que se você não está vivendo, não é porque você não tem fé, não é isso. É porque talvez a nossa fé esteja adormecida e o Senhor te trouxe nessa noite para dizer, tem fé aí? Tem fé aí? Ah, meu Deus. Nada é impossível diante do poder de Deus. Se está de acordo com a palavra, vai acontecer. Vai acontecer. Se tiver de acordo com a palavra que foi liberada de Deus, vai acontecer. Quer saber se é de Deus? Dá uma pesquisadinha aqui, irmãos. Não pergunta para o chat, não. Pergunta para esse chat aqui, ó. Vem nesse chat aqui e pergunta, está de acordo com a sua vontade? Então eu posso crer. Então eu posso crer. Então eu posso crer. Há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, então eu posso crer. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Você faz parte de todas as famílias da terra. Quarto, penúltimo. Gênesis no capítulo 18, ainda, lá no verso 32, diz assim: por fim Abraão disse ao Senhor, Senhor, não fique irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu, por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou de conversar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Irmão, só para te contextualizar, essa daqui é um momento que Abraão estava intercedendo, diz assim, intercedendo, por uma cidade. Ele estava intercedendo por quê?
por uma cidade. Abraão tinha uma fé intercessora. Então Abraão, irmãos, não estava preocupado só com a casa dele. Abraão estava preocupado com uma cidade. Abraão estava preocupado com o que Deus podia fazer numa cidade. E Abraão, irmãos, ele tinha a intercessão é coisa de gente ousada na fé. Ousada. Se você ver esse diálogo de Abraão com Deus, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou picar fogo em Sodoma e Gomorra. Ele fala: puxa vida, é muita gente, Deus. Você lembra do apóstolo que se chama apóstolo do amor? O que ele falou para Deus? Deus, pica fogo nessa cidade aí. Por isso Deus fala para a gente não ter a fé de João, ele fala para a gente ter a fé de Abraão. Que na fé de João a gente vai falar: Deus, pica fogo em Jarinu, Deus. Salva todo mundo, a gente está tudo certo. Salva eu e o resto se dane. Abraão não, falou assim: Deus, deixa eu falar aqui com o senhor. Bata um papo, chega aí. O que foi, Abraão? Se ali tiver umas 40, se tiver uns 40 crentes, o senhor vai destruir aquela cidade? Ele fala: não, mas se tiver 40, não. Se tiver 40, eu não destruo. Ah, legal. Deus, 30 crentes o senhor destrói tudo? Abraão, tá bom, vai. 30 crentes eu não destruo. Deus, 20 crentes o senhor vai destruir? Imaginando, onde que Abraão quer chegar? Tá bom, Abraão. Não vou destruir. Deus, não fica bravo comigo. 10 o senhor mata? Não, Abraão, não vou destruir. Olha a fé de Abraão, irmãos, a ousadia. Por muito menos, a gente não ora pelas pessoas. Por muito menos, a gente ora e fala assim: também era tudo ladrão lá, tinha que morrer mesmo. É verdade, irmãos. Pastor, vai falar que você é a favor do presidente que falou que os traficantes é vítima do... Não, irmão, não. Todo mundo é vítima de uma vida sem Deus. De uma vida sem a presença de Jesus. Tira a política desse negócio aí. E a sua família? Você desistiu do seu pai? Você desistiu da sua mãe? Você desistiu do seu filho? Você desistiu do seu vizinho? Você desistiu? Não é para desistir, porque o tipo de fé, como uma fé de Abraão, não desiste de ninguém. Uma fé intercessora. Lembra? Romanos, aqueles que têm uma fé como a de Abraão. Pare de ler sobre Abraão, irmãos. Abraão talvez, eu não parei para ver isso, talvez ele seja um dos personagens aqui, uma das pessoas que tem mais versículos, mais capítulos falando da vida de uma pessoa. Talvez seja. Ou seja, nós temos muito que aprender com a fé de Abraão. Quem está aqui dá um glória a Deus. Então, irmãos, Abraão colocou em nós um senso da justiça divina. Porque qual que é a justiça divina? Ela é diferente da justiça do homem.
Muitos de nós queremos andar pela nossa justiça humana, mas a justiça de Deus não é essa. É a justiça da justificação pela fé. É a justiça de que Deus, Ele quer que as pessoas o encontrem. Então Abraão, ele orou. Sim. É papel do crente orar e interceder por situações, para que a palavra de Deus se cumpra. Então, irmãos, o avivamento, irmãos, é a igreja de joelhos e o país se convertendo. O avivamento é uma igreja de joelho e Jariru se convertendo. Senão não é avivamento, senão é entretenimento gospel. Igreja cheia não significa avivamento, ela pode ser apenas entretenimento, pode ser. Não estou falando que é, estou falando que pode ser. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Então até quando a gente vai ter a fé só para orar pela gente, e a gente não vai ter fé para orar por uma cidade? E eu vou falar uma coisa, muitos de nós nem cremos que uma cidade pode ser avivada. Eu creio, irmãos, de verdade, nem que se eu tiver que crer sozinho, eu creio sim no avivamento dessa cidade de Jarinu, eu creio, irmãos. Por quê? Irmãos, de verdade, diante do Senhor, Deus me deu essa palavra. Escreve isso, grava isso. Grava essa mensagem de hoje. Olha, Deus me deu uma palavra que essa cidade vai ser conhecida como uma cidade que aconteceu um avivamento. Pode ser que eu não veja, mas eu vou ver. Mas os meus filhos vão ver, os seus filhos vão ver. Por quê? Amém, irmãos? E para finalizar, Abraão experimentou o Deus provedor. Abra sua Bíblia comigo aí em Gênesis 22. Verso 13. Irmão, já que é para finalizar, vamos ler desde o verso 6. Eu acho muito empolgante isso aqui, irmãos. Versículo 6 diz assim: essa é a história que Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado no altar. E aí eles saíram, irmãos, nós conhecemos a história. E a partir do verso 6 diz assim: Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Ô pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo, temos lenha, disse Isaque. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Olha a fala de Abraão. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deixa eu sentar com você aqui. Fala aí, pastor. Deus proverá. Deus providenciará. Aleluia. Continua a caminhada. Eles continuaram a caminhar. Continua a caminhada, não para não. Se Deus prover, eu continuo. Não, continua.
Não para. Para não. Continua. Ah, mas eu não estou vendo o cordeiro. Você não precisa ver o cordeiro, você precisa continuar. Mas parece que está distante, eu não vejo nem o cheiro de cordeiro, nem o berro do cordeiro eu estou vendo. Você não precisa ver nada. Você não precisa ver nada. Continuando. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Ei, tem altar aí? Tem altar aí? Altar é lugar de adoração. Está tendo adoração ainda aí? Eu não consigo adorar, pastor, não estou vendo o cordeiro. O cordeiro só vem depois da adoração. Não pica o pé no altar não, irmãos. Deixa o altar preparado. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, diga assim, no momento. Nesse kairós. Quando? Nesse kairós. Pelo Cronos. Estava atrasado. Mas no kairós. Deus faz. No kairós. No kairós. É no kairós que ele faz. No tempo certo. Naquele momento. Naquele momento. Continuando. Não toque o rapaz. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme. Sei que você teme. O temor a Deus se mostra com ações, irmãos. Temor de boca é amor fingido. Temor de boca é amor fingido. Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. De fato, existe temer a Deus e temer a Deus de fato. De fato é de verdade. De fato você teme a Deus. Não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho. Abraão, você me deu o que eu te dei. Então escute, Deus nunca vai te dar aquilo que você não esteja disposto a devolvê-lo. Deus nunca vai te dar aquilo que você não esteja disposto a devolvê-lo. Porque se você não estiver disposto a devolvê-lo, aquilo se tornou um Deus para você. E Deus não divide altar com nenhum outro Deus. Quem está me entendendo? Pega essa palavra para você, irmão. Então,
Abraão levantou os olhos e viu o cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto no lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar Javé, Jirê. Em algumas versões, Jeová, Jirê. Diga assim, Jeová, Jirê. E até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. O que você quer? O que você quer? Que tipo de fé você quer ter? A fé me faz ver a provisão quando ela ainda está em Deus. Mas e o cordeiro? Está com Deus. Mas e o cordeiro para o holocausto? Está com Deus. Já está na mão dele. Você entende isso, irmãos? A fé não faz você enxergar o cordeiro aqui. Faz você ver o cordeiro nele, porque nele estão todas as coisas. Nele está tudo aquilo que nós precisamos. Nele está tudo que você precisa. Tudo que você e eu, que nós precisamos, está em Deus, Adão. Então eu não preciso das coisas, eu preciso de Deus. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas pastor, eu não estou vendo. Se você não está vendo, é porque ainda não bateu o ponteiro no Kairos certo. Você não viu? Tira os olhos do Cronos e fica esperando o Kairos. Ah, irmãos, vai para o monte, porque no monte do Senhor, ali a provisão, ali a Jeová Jirê. Eu quero declarar Jeová Jirê sobre a sua vida em nome de Jesus. Jeová Jirê sobre a sua casa. Jeová Jirê sobre a minha casa. Jeová Jirê sobre essa casa. É um tipo de fé como a fé de Abraão. É a sua fé que vai mover isso, Osmar. É a sua fé, Rafa, que vai mover. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o local, eu tenho que pegar a lenha, eu tenho que pegar o fogo. Mas e o cordeiro? O cordeiro está em Deus. Ele não me chamou para levar o cordeiro, ele me chamou para levar a lenha. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe isso. Olha para a fé de Abraão e saia daqui nessa noite dizendo assim: eu, a partir de hoje, vou andar pela fé como andou Abraão. A gente politizou a nossa fé, irmãos. A gente burocratizou a nossa fé demais. E fé é fé. Fé é fé. Deixa as pessoas zombar da sua fé. Continua na sua fé, continua caminhando. Imagina, chegou lá, Abraão chegou e falou para os servos: fica aí, o quê? Que eu vou com o menino ali adorar e vou voltar. Vai voltar, mano, Abraão, voltaremos. Ele fala: eu vou subir com o menino ali e nós dois voltaremos. Você imagina as pessoas falando assim: mano, Abraão chapou, velho. Ele vai oferecer um menino lá, vai voltar os dois, mano. Vai voltar só um, mano.
Deixa as pessoas te chamar de responsável. Só não perde a sua fé. Não vou ficar explicando isso não, irmão. Você sabe da sua porção que você tem que receber disso que eu estou dizendo. Deixa as pessoas falar que você está ficando louco. Deixa as pessoas falar que você não tem juízo. Fé. Fé, Andréa. Fé. Fé, Denise. Fé. Fé, Noeli. Fé, fé. A fé como no princípio. Fé, Alex. Fé. Como vai ser? Eu não quero saber como vai ser. Lembra aquele louvor, Lucas? Eu não sei como Deus irá fazer, mas vai ser perfeito. Quantas vezes a gente não cantou isso no carro, mano? E sabe o que eu me vi esses dias? Gente, parece que estou vivendo tudo de novo. E Deus me fez lembrar desse louvor. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito, Pedrão. Vai ser perfeito, Pamela. Ju, vai ser perfeito. Não tem poder. Cadê os homens e mulheres de fé aqui? Que não fica olhando para o Cronos agora e falando, pastor, não vai acabar logo? Eu quero ver o Parmeira, pastor. Não vai perder tempo. Feche seus olhos. Fique sentado. Eu quero orar por você sentado. Intercessores, vocês estão aí? Será que tem intercessor aqui como Abraão? Se coloque de pé, intercessores. Intercessores, por favor. Jesus está aqui, irmão.